Chegou o novo episódio dos Cavaleiros do Zodíaco, a série Batalha pelo Santuário da Crunchyroll, a saga em 3D que iniciou lá na Netflix e agora prossegue na Crunchyroll. Pois bem, muita gente pegou e não curtiu, e realmente eu achei o episódio mais fraco de toda a saga até o momento. Vamos discutir um pouco sobre isso e discutir também alguns pontos interessantes, já que meu objetivo aqui é sempre expandir o prazer de ter assistido a série, ou quem não conheceu, entender melhor e ver algumas curiosidades que eu acho interessante dentro da saga. Pois bem, aqui é o Luiz do Monstros Aventuras, sejam bem-vindos ao meu canal. E o que acontece? Aqui nós temos a chegada na casa de Capricórnio, o cavaleiro cujo poder é de cortar qualquer coisa como se o braço dele fosse uma lâmina afiada. Tanto que na discussão do material original, né, temos a ideia de que ele gera ondas de ar que são extremamente cortantes, aquele conceito do vento cortante levado às últimas consequências, sabe? E ele luta aqui diretamente contra o Cavaleiro Shiryu de Dragão. Porém, no meio da saga temos mais um combatezinho dentro do episódio, um material meio inédito, né? E o que ocorre? Eu acho que um conceito que tem nesse episódio inteiro é a ideia da inteligência e da coragem serem, assim, itens tão ou mais importantes quanto a força bruta dentro do combate, sabe? Tanto que o que acontece? Aqui nós temos três situações onde a questão da inteligência foi fundamental. A primeira, quando eles estão atravessando a casa de Capricórnio, aparentemente a casa está vazia, até que eles recebem um ataque surpresa justamente do Cavaleiro Shura de Capricórnio. Um ataque que foi capaz, inclusive, de causar uma fenda no chão, criar um abismo lá no meio, né? E quem percebeu isso, evitando que eles fossem mortos, foi o Cavaleiro Shiryu. Tanto porque ele teve uma premonição de que ia acontecer algo ruim, então ele estava muito mais atento, quanto a gente tem que lembrar também que ele, de todos os cavaleiros, é o com sentidos mais aguçados, como é mostrado no primeiro episódio dessa saga de computação gráfica da versão da Crunchyroll, né? Quando eles estão prestes a entrar no santuário, né? E eles lutam contra o Cavaleiro de Flecha, lá no primeiro episódio da primeira parte dessa temporada aí, né? Então, inclusive porque ele pegou, tinha perdido a visão, né? Então ele aprimorou muito os sentidos dele. Então faz sentido ele perceber o ataque antes de todo mundo por esses dois fatores somados, né? E fica bem claro como os cavaleiros teriam sido mortos por não conseguir, se eles recebessem direto aquele ataque sem defesa nenhuma, né? Então, aquele momento, o Cavaleiro de Capricórnio não chegou chegando, simplesmente ele pegou e elaborou toda uma estratégia para ter um mínimo de combate contra os cavaleiros. Então, isso foi bem elaborado. E mesmo mais para frente, dentro desse combate, o Shiryu faz o mesmo, já que a gente vê que o Cavaleiro de Capricórnio ele é bem astucioso, ele vê qual é a falha dentro do golpe do Shiryu, inclusive faz questão de falar o golpe para ele, aquele famoso, olha, eu vou mostrar minhas estratégias, falar meus ataques, porque eu sei que você é incompetente de você deter eles, e para você pegar e simplesmente se arrepender e pedir clemência para mim, né? Só que o Shiryu faz o contrário, né? Quando ele dá o novo golpe dele, o Cólera do Dragão, como ele vê que ele vai ser justamente atacado na falha dele, ele desde o início ele prepara o golpe para ter um trajeto diferente. Para o que acontece? A falha justamente do golpe dele, ele expõe o coração dele de propósito no golpe para poder pegar e servir de armadilha para atrair o braço do Shura, para quebrar ele diretamente com o golpe do Cólera do Dragão, né? O que, apesar do Shura conseguir ainda dar o golpe dele, o Excalibur, o golpe super cortante dele com os outros membros, né? Você vê que ele perde a eficiência. Você vê que ele perde eficiência, né? E que o Shiryu tá com aquela determinação enorme. E a gente tem que lembrar que o poder do Cosmo dos Cavaleiros é proporcional à força de vontade, à determinação deles, né? Então, com a determinação extremamente forte e extremamente focado, né? Ele tem, mesmo com a armadura dele destruída, ele tá no mesmo nível do combate do Shura. Só que percebe que só vai, tanto que ele só percebe que vai derrotar ele usando o golpe Último Dragão, que é um golpe proibido, né? Justamente porque envolve o Shiryu se autodestruir, né? E tanto que, se a gente perceber bem, o Shiryu
para dar o golpe o último dragão, que envolve justamente agarrar o adversário e quase dar uma explosão de cosmos para poder pegar e envolver o adversário com energia e destruir ele, o que ocorre é que, para isso, ele teria que realmente ser tão forte, ele tá realmente com um nível de poder tanto quanto o do Cavaleiros de Ouro, para inclusive ele não fugir do golpe quando agarrasse ele, e inclusive também para ter velocidade o suficiente para agarrar o Shura, né? Então, e isso acaba gerando uma das cenas mais bonitas, então a mais bonita do episódio, né? Que é os dois presos no céu, no dragão de energia, sendo destruídos pelo golpe, né? E o Shura percebendo, né? Como ele acreditava que o mestre, independente do quão absurda fosse a ordem que ele desse, como ele estava num cargo de responsabilidade, o fato de estar num cargo mais responsável e de autoridade faria com que ele assumisse aquelas responsabilidades sobre a Terra, sabe? Então, acaba ficando um pouquinho confuso a mentalidade do Shura, né? Diga-se de passagem, mas eu acho que foi construído bem desde o início dessa temporada, como o mestre, como ele é extremamente bondoso, a ideia de que qualquer coisa que ele dissesse automaticamente seria certa, por mais absurda que fosse, além do jeito dele de manipular com as palavras. Então, aquela coisa, mesmo se eu estivesse desconfiado, bem, eu estou seguindo o mestre, se o mestre disse que é assim, deve ser seguido. Então, eu acho muito legal que realmente bota muito essa discussão, mesmo desde a série original de Cavaleiros do Zodíaco, né? Como a ideia de um líder supremo que não pode ser questionado, ainda mais religioso, sempre vai levar ao desastre, sabe? De como é importante é importante de questionar os seus líderes sempre, nunca obedecer cegamente, sabe? O que é bem bacana. Mesmo os cavaleiros, eles tiveram que questionar continuamente a Saori e a Athena até ela pegar e realmente assumir o manto de deusa. Se elas simplesmente tivessem seguido ela cegamente, ela ainda teria série de problemas, como a gente viu, né? Tanto que a gente viu que a Saori quase foi de arrasta pra cima nos episódios anteriores, né? Então essa importância de questionar os líderes desse diálogo, eu acho bem bacana como a série ainda mantém. Só que, porém, eu acho que quando a gente vai pro lado ruim da questão do combate, você viu, eu falei logo do início que é legal, do finalzinho que é legal, mas do meio que é complicado. Por quê? Nós temos o golpe dele que é super cortante. E o que acontece é que em vários momentos dá a impressão de que ele vai prestes a perder algum membro, o Shiryu, e de repente você fica só aquela marca brilhante e você diz: nossa, tá ardendo muito porque é um corte? Será que ele tá sentindo uma dor tão forte quanto se tivesse cortado o braço? Que diabos aconteceu, né? E quando ele vai então ficou um pouquinho estranho. Quando ele começa a destruir a armadura do Shiryu, ao invés da gente ver a armadura cortada, ela simplesmente desintegra quando coloca a mão. E quando você vê o corpo dele, basicamente você só vê hematoma, como se tivesse levado um monte de porrada, provavelmente dos golpes anteriores que ele levou nas 12 casas. Mas os cortes, gente, os cortes eu só consegui ver assistindo pela segunda vez, onde tem umas linhas tão finas de textura, de corte naquela pele que você diz: gente, tinha que ter ficado mais visível, sabe? Então, houve, na minha opinião, um pouco de problema, não sei por causa de custo de animação, né? Ou se faltou um pouco mais de capricho na hora de fazer os golpes, ou mesmo a ideia. Se a gente não pode fazer uma coisa muito cortante, porque talvez fique muito sangrento, muito ruim, a gente remodela o golpe dele e não tem problema. Se mantém o significado original do poder que destrói tudo, não seria tanto problema. Bem assim você pegar e modificar o golpe. Inclusive, se você desse um golpe novo, diferente pro Cavaleiro Shura, eu acho que a única coisa legal nesse sentido é que pelo menos eles pegaram o golpe dele Pedra Saltitante, que é quase... que eu acho que se você nunca jogou os jogos de Cavaleiros do Zodíaco onde você usa com frequência ele, você mal vai reparar ele na série anterior, né? Mas pelo menos o golpe de pés do Shura, ele é bem feitinho, o chute dele, que ele agarra com os pés e arremessa o alvo, né? Que eu acho bem bacana. Mas, na minha opinião, você poderia criar um novo nome. Inclusive, na saga dos Cavaleiros do Zodíaco, teve o Mirley de Luva Alquímica, que era um cavaleiro da saga Cavaleiros do Zodíaco Ômega, cujo poder dele era justamente de destruir qualquer pedaço de armadura que ele tocasse, meio que um golpe corruptor total, sabe? E na minha opinião, daria para você pegar e botar uma ideia dessas no Cavaleiro Shura de Capricórnio. Inclusive, outra coisa interessante, né? No original, tem saga, tem
em Cavaleiros do Zodíaco Saga G, é mostrado o Cavaleiro Capricórnio como estando sob o domínio do Satã Imperial, o golpe secreto de lavagem cerebral do Grande Mestre, assim como foi o Cavaleiro de Leão nessa série. Então, daria para pegar e de repente botar botar um golpe novo, botar ele como possuído por alguma entidade, de repente, sabe? Como ele não sendo enganado pelo grande mestre, mas uma outra entidade associada, sabe? Teria várias saídas criativas no meio. Então acabou ficando uma luta das mais fraquinhas por causa disso. E no meio da história, temos outro ponto interessante que é, vemos a June subindo as 12 casas, e o que ocorre? Eu tava torcendo tanto para ter uma batalha da June contra o Cavaleiro Gêmeo, sabe? Mas enfim, parece que ela quase aconteceu. Porque o que acontece? Subindo as 12 casas, ela não viu ninguém, o que dá a entender provavelmente de que o Cavaleiro, a Yora que estava estendido no chão, provavelmente ele deve estar em um dos quartos da casa dele pegando e se cuidando, porque uma coisa que ficou bem claro é que a gente tem o corredor, a série de saguões principais das casas do Zodíaco, e ao mesmo tempo que existem outros quartos lá dentro, que é a moradia mesmo dos cavaleiros, sabe? De ouro, então provavelmente o Cavaleiro de Leão deve estar acordado e se cuidando dos ferimentos dele, né? E o que ocorre? Quando ela chega no Cavaleiro de Escorpião, ela pega, fala a verdade sobre o Grande Mestre, né? Ele pega, fica meio desconfiado, mas vê que ela tem a mesma dedicação dos outros Cavaleiros de Bronze, né? Sendo que o Yoga já mostrou, né? Uma dedicação tão grande que era capaz de levar o poder dele ao nível de um Cavaleiro de Ouro, né? Ele acaba acreditando. Porém, tem um detalhe. De repente, ele sente alguma coisa. Ele vira para uma porta onde não tem nada e logo em seguida fala pra June pegar e já sair correndo, quase expulsando ela da casa para ir para a próxima do Zodíaco, né? Então fica bem claro como o Gêmeos estava se materializando lá dentro, a ilusão sólida criada pelo gêmeo estava se materializando lá dentro. Ele sentiu a presença de um adversário e botou a June para correr antes que ela fosse vítima lá do Cavaleiro de Gêmeos, né? E o que ocorre? A gente tem uma batalha entre os dois. É uma batalha bem simples, né? Onde vemos basicamente os golpes do Cavaleiro de Escorpião não funcionando ou mesmo sendo refletidos, alguns contra ele mesmo, contra o Cavaleiro de Gêmeos, né? E por fim, o Gêmeos ele consegue encerrar de uma vez só a luta usando o Explosão Galáctica. E nós vemos à distância como o Grande Mestre fala que se ele tivesse no poder normal dele, o Escorpião, ele teria vencido sem problemas a ilusão dele, né? O que mostra que o mestre só atacou ele naquele momento especificamente para pegar e aproveitar que, como ele estava cheio de ferimentos por causas não muito visíveis da luta contra o Cavaleiro Yoga de Cisne, né? O que mostra, mais uma vez, o Grande Mestre, ele venceu o Aldebaran e o Mu e mesmo a China, aproveitando que eles estavam sem poderes, ele teve esse combate também contra o Escorpião. Então, para mim, a opinião fica bem claro como ele é, não ele é muito mais o cavaleiro, menos do poder e muito mais da astúcia, sabe? Inclusive, é claro, a gente pode pintar que como ele está fazendo uma projeção à distância da imagem dele, aquele é só uma porcentagem do poder total. Então podemos pensar que o poder total dele, que mesmo uma porcentagem do poder total é em um nível de poder de cavaleiro de ouro, como se fosse um cavaleiro de ouro sozinho, né? Porém, um pouco menor do que o padrão, né? Então, imagina quando o Seiya pegar e finalmente chegar para lutar contra os gêmeos com seu poder total físico lá presente, sabe? Então, porém, é claro, é aquela luta que pegou, mal durou um minuto, tanto que basicamente vocês vão ver aqui nos pedaços aqui quase que a luta completa entre os dois, e serviu mais para dizer realmente as técnicas que o Grande Mestre utiliza, né, e o nível de poder dele em relação aos Cavaleiros de Ouro, né. E a minha torcida, porque já a gente viu a June, a gente quer combate novo, afinal, o Cavaleiro Zodíaco é ou aventura ou é porrada, né. Então, na minha opinião, eu acho que para a coisa começar a esquentar de volta, tem que pegar e ter realmente no próximo episódio, no episódio mais breve possível, a gente ter um combate completo da June contra um adversário de nível adequado, sabe?
Então, eu tô torcendo para que quando ela chegue finalmente na casa de Sagitário, a gente tenha um desafio similar ao dos Cavaleiros do Zodíaco, porque pelo menos dos Bronze Boys, né? Porque pelo menos aí ela pegaria e não seria simplesmente um desafio, seria quase um treinamento para ela para atingir um poder próximo ao do sétimo sentido, já que os Cavaleiros só venceram o Cavaleiro de Anjo Sagitário quando eles elevaram o poder dele até o sétimo sentido, até o poder de sentir diretamente o poder do cosmo, do cosmo que existe em cada ser vivo, basicamente, sabe? Para poder fazer isso, né? Então, seria uma forma de treinar ela para poder pegar e atingir um nível de poder adequado e depois dar um nível de poder, um combate em nível de Cavaleiro de Ouro mesmo total para ela mais para frente, sabe? Coisa que eu achei que inclusive que ia ser feito, primeiro ela enfrentando os guerreiros esqueleto lá nas 12 casas, né, para depois pegar e enfrentar finalmente o Cavaleiro de Ouro, né, no caso os Gêmeos, né? Mas enfim, vamos ver como vai se desenvolver a história, porque lembra, nós estamos no quinto capítulo e só falta 2 casas do Zodíaco mais o Grande Mestre. Então, gente do céu, temos pelo menos temos uma quantidade de material inédito, assim, pelo menos 50% daquilo que a gente vai ver deve ser material inédito nas próximas histórias, e eu estou torcendo para que, como esse material inédito no segundo e terceiro episódio foram bem divertidos e emocionantes, a mesma coisa aconteça, dando um ar de novidade aqui para Cavaleiros do Zodíaco. Agora coloque os seus comentários, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!